para colocar uma música de fundo no seu podcast, a primeira coisa que você vai fazer é escolher uma música e baixar ela para o seu computador. A minha eu já escolhi e baixei e deixei ela aqui na minha área de trabalho. Depois disso, você vai abrir o Audacity. Ele já vai estar com a sua voz gravada aqui. Eu gravei uma voz só para fazer a demonstração do que eu estou apresentando. E aí você vai puxar a música para dentro do programa. Você vai clicar em Arquivo, Importar, Áudio. Você vai procurar onde está o seu arquivo, sua música. A minha já estava aqui na área de trabalho. Selecionar e abrir. Quando você abrir, vai acontecer isso daqui. Na faixa de cima, continua a sua voz sozinha. E na faixa de baixo, você tem a música que você trouxe aqui para dentro. Só que perceba que essa faixa é diferente dessa. Por quê? Porque ela é como se fosse uma faixa dupla. A gente chama isso aqui de faixa estéreo. Uma faixa estéreo, ela ajuda a gente a trabalhar um pouco melhor alguns parâmetros do som quando está editando um áudio. Como a gente não vai trabalhar com isso aqui, eu não vou me alongar nessa explicação. Mas é só para você não achar que tem alguma coisa de estranho. Não tá tudo ok. Você vai trabalhar igualzinho como trabalharia nessa faixa aqui de cima, porque nessa faixa dupla, o que você fizer com uma vai acontecer com a de baixo também. Ok? Então, perceba que a minha voz ela ocupa só alguns segundos, enquanto a música ela é muito mais longa, ela tem 3 minutos, né? O que eu vou fazer? Como eu não vou usar tudo isso, porque o meu áudio é bem curtinho, eu vou apagar o excesso. Então, vou pegar mais ou menos aqui onde termina a faixa da minha voz e vou selecionar até o final. E aí, apagar, clicando Delete. Pronto. Agora eu tenho as duas faixas mais ou menos do mesmo tamanho. Então, para trabalhar melhor, eu vou dar um zoom, que eu já ensinei antes. Aí vai ficar maior na minha tela. E a gente vai ouvir. Olá, essa é a oficina de produção de podcasts. Meu nome é Bruno e eu sou professor de música. O primeiro problema aqui, você deve ter notado, é que o volume da música de fundo está muito alto em relação à minha voz. Como é que eu vou resolver isso? Eu venho aqui, no iniciozinho da faixa, nessa parte aqui onde tem o mais e o menos, isso aqui é o volume. E aí eu vou diminuindo e vou ouvindo até eu achar que está bom. Então vou diminuir um pouco e escuto. Olá, essa é a oficina de produção de podcasts. Meu nome é Bruno e eu sou professor de música. Eu ainda acho que está um pouco alto, então vou diminuir mais um pouco o volume. E aí escuto de novo. Olá, essa é a oficina de produção de podcasts. Meu nome é Bruno e eu sou professor de música. Pronto, agora tá ok. Já que eu estou satisfeito, então eu deixo o volume assim. Lembrando que a música de fundo, ela é só para não ficar em silêncio. Então ela não pode ser muito alta para não atrapalhar. O mais importante é que a voz seja compreensível. Então ela não tem problema ela ficar num volume bem baixo lá no fundo. Ok? A segunda coisa é que se você reparou bem, esse final está um pouco abrupto. Preste atenção nele. Olá,
Essa é a oficina de produção de podcasts. Meu nome é Bruno e eu sou professor de música. A música para do nada, né? Para deixar nosso final um pouco mais bonitinho, eu vou aplicar um efeito que a gente chama de fade out, que é aquele efeito que dá a sensação de que a gente está diminuindo o volume da música no final, diminuindo até ela acabar. Como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar o trecho do áudio que eu quero aplicar o efeito, que, como minha voz termina aqui, eu vou começar a aplicar ele um pouquinho depois da minha voz ter parado de falar, até o final do trecho. Selecionei, e aí eu vou aqui em Efeitos. No Audacity em português aparece Suavização de saída, mas aqui é o nome como ele é popularmente conhecido, é o nome em inglês, Fade Out. E aí eu vou clicar em cima e olha o que vai acontecer. Viu? A onda ela vai achatando até sumir. E o efeito sonoro é aquele de baixar o volume que eu falei antes. E eu sou professor de música. Pronto. Está feito o nosso podcast com um áudio de fundo. Depois disso, é só exportar, como eu já ensinei anteriormente.